Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu e o professor Leôncio, né? Essa semana também preparamos atividade para vocês e essas atividades, né, vão relacionar os conteúdos trabalhados nas aulas aí anteriores, que já foram enviadas para vocês. Pessoal, essas atividades enviadas a partir de hoje, elas devem ser enviadas para os professores pelo Teams durante essa semana, do dia 20 ao dia 24. Lá no Teams, vocês podem nos procurar, tanto eu como o professor Leôncio, né? Estamos lá todas as noites para tirar as dúvidas e ajudar vocês na realização das atividades. Tudo bem? Então, para a realização da atividade dessa semana, eu trouxe um exemplo aí, né, de construção de um plano cartesiano e uma imagem que a gente quer que vocês façam nesse plano. Então, a primeira etapa, né, que tá aqui, ó, essa primeira etapa, ela pede para que vocês desenhem no plano cartesiano o eixo X, que a gente numerou aí do menos 6 até o 6, o eixo Y, que a gente também numerou do menos 6 até o 6, aonde o eixo X e o eixo Y se encontram é o ponto 0, e a distância entre esses números deve ser a mesma. Então, o ideal é que vocês utilizem uma régua, né, para que o desenho saia aí o mais perfeito possível. Tudo bem? Então, e a segunda etapa? Na segunda etapa, o que nós vamos ter? Na segunda etapa, a ideia, né, é utilizar o plano anterior, vocês vão pegar esse plano cartesiano e vão marcar os pontos nesse plano. Então, vamos observar aqui, ó, coloquei lá o ponto A. Esse ponto A, gente, ele é quem? Olha aqui, ó, o X vale 0 e o Y vale 5. Depois, vamos observar o ponto B. O ponto B, ó, ele vale x menos 5 e o y 3. Marquei esse ponto, já vou ligar o A com o B. Depois, eu posso marcar qual ponto? O C. O ponto C é quem? 5, o meu x, e 3, o meu y. Então, marquei o ponto C, agora eu posso ligar o B com C e o A com C. E aí a gente já começou a construir, né, a imagem. O que vocês vão precisar fazer? Isso que a gente está fazendo de marcar esse ponto, como é que a gente chama esse ponto? Par ordenado. Com os pares ordenados 0 e 5, eu consegui marcar o ponto A. Depois, o ponto B. Como que eu marquei o ponto B? Um par ordenado que representa o ponto B. E assim por diante, ó. Mesma coisa a gente vai fazer quando for marcar aí o ponto D. O ponto D vai ser x menos 5 e o y menos 4. Marquei esse ponto, ó, já vou ligar o B com D. E aí, vocês vão construindo a imagem que é a casa aqui que vocês têm. Então, marca o ponto e depois liga esse ponto. Tudo bem até aí? Pessoal, então essa é a atividade que vocês vão fazer para essa semana. Vocês vão, primeira etapa, desenhar o plano cartesiano. Então, vocês vão ter lá o eixo OX e o eixo OY. Esse eixo OX e o eixo OY, vocês vão numerar de menos 15 até 15. Então, de menos 15 até o 0, depois do 0 até o 15. Mesma coisa no X e no Y. Segunda etapa, vocês vão marcar os pares ordenados. Então, vamos dizer que eu tenho lá o ponto A. Menos 1 e 1. Então, menos 1 no X, menos 1 no Y. Menos 1 sobe, o Y vai de encontro, marquei o ponto A. Aí, eu vou marcar o ponto B. Marquei o ponto A e o B, eu já ligo esses dois pontos. Ok? Aí, a terceira etapa. Nós trouxemos para vocês duas imagens. Uma imagem para os alunos que têm a inicial do nome com A até o L. E a segunda imagem vai para os alunos que
começam com a letra M, o seu nome, e os alunos que vão até a letra Z, né? Então, Mário, né, Nair, esses vão fazer a segunda imagem, ok? Pessoal, então aí, primeira imagem. Então, né, você vai iniciar e encerrar cada parte, né? Inclusive unir os pontos. Então, a gente vai, para depois vocês começar a segunda parte. Então, lá na primeira parte, primeiro ponto que eu tenho, o 0, 0. Então, eu vou lá no ponto 0, 0, marco o ponto. Depois, menos 1 no x, menos 3 no y. Marquei o ponto B, ligo A com B. Depois, vou marcar o ponto C. Aí, ligo B com C. E vou fazendo isso até terminar a primeira parte. Quando terminar a primeira parte, gente, a gente vai para a segunda parte e começa novamente. Não precisa marcar o ponto A, o ponto B. Eu só coloquei aqui nos slides para que vocês possam ter uma referência para fazer a realização aí da atividade de vocês. Mas lá na figura não é necessário fazer isso, ok? Gente, vocês ligaram todos os pontos. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parte. Vocês vão formar uma imagem. Vocês vão dizer qual é essa imagem, né? Ah, é uma casa. Ah, é um castelo. Ah, é uma pessoa. Escrevam lá qual é a imagem. Vocês podem pintar a imagem, né? Usem a criatividade de vocês. Então, não esquecendo que deve ser feito numa folha branca. Utilizem a régua para a distância entre os números ficarem iguais, ok? Então, para os alunos que pegaram a imagem 2, que é aqueles alunos, né, que o seu nome começam a partir da letra M, é o mesmo processo. Folha branca, utilizar uma régua, fazer o plano cartesiano. E sobre esse plano cartesiano, vocês vão marcar esses pares ordenados para formar a figura de vocês. Então, primeira parte. Então, vou começar pela primeira parte e aí vou marcar o primeiro ponto, que será o ponto A. Menos 2 e 4. Lembrando que o menos 2 é o x e o 4 é o y. Então, vou lá no eixo x no menos 2, sobe, chego aí no 4, no y, vai de encontro a esse x e marquei o ponto. Depois, eu vou marcar o ponto B. 0 e 1. 0 no x, 1 no y. Marquei esse ponto que vai ficar sobre o eixo y. Aí, eu vou ligar o ponto A com o ponto B. Pessoal, não há necessidade de eu colocar a letrinha A, a letrinha B. Eu coloquei só para vocês, né, poderem aí na hora de fazer a atividade não se perderem. Então, vocês vão fazer, terminou a primeira parte, vocês vão para a segunda parte. Marcou o primeiro par ordenado, já liga com o par ordenado anterior que vocês marcaram. E vocês vão fazendo isso sucessivamente até chegar na quinta parte. Terminou a quinta parte, a sexta parte e a sétima parte é um desenho que estará dentro dessa imagem que vocês fizeram. Então, é a continuação, só que é lá dentro dessa imagem, porque vocês já vão ter o formato da figura aí que vocês estão desenhando. E vocês vão colocar, né, qual é o nome, né, dessa figura, qual é o nome dessa imagem. E depois, vocês podem usar criatividade, podem pintar, né, fica a critério de vocês. Não esquecendo que nós estamos lá no Teams, vocês podem tirar as dúvidas. Ah, professora, não entendi, não estou conseguindo, cheguei até aqui, agora o que eu faço? Me procura lá no Teams, que durante a semana eu estou lá no Teams. Tudo bem até aí? Então, pessoal, nos procurem lá no Teams, tá? Se cuidem, uma boa semana para vocês. E eu e o professor Leôncio estamos com muita saudade. Bom? Tchau, pessoal. Vamos ver